E o Repórter Setorial está de volta e olha só que legal essa iniciativa. Um projeto de leitura elaborado por um pindamonhangabense tem sido compartilhado por pessoas do Brasil inteiro. O propósito é fazer com que um único livro seja lido por várias pessoas. A reportagem é de Carolina Silva. Não é comum ver livros esquecidos em lugares públicos, não é mesmo? Mas é bem provável que hoje você encontre um na praça de sua cidade ou em um ponto de ônibus, por exemplo. Sabe por quê? Oi, eu sou Felipe Brandão, criador do Esqueça um Livro, esse projeto que está mobilizando a internet toda para esquecer livros hoje, dia 25 de julho, Dia Nacional do Escritor. O projeto é baseado num conceito americano chamado Book Crossing, que é essa ideia de esquecer livros em local público para que outra pessoa encontre, leia e esqueça novamente. Eu já estou aqui com os meus livros para esquecer, já eu vou sair para esquecer para o São Paulo, e é uma ideia muito simples com o objetivo de trazer a leitura para as pessoas. De lá para cá, desde 2014, a gente conseguiu muitas coisas legais. A gente já esqueceu mais de 20 mil livros por todo o Brasil, montou uma biblioteca no Educandário, um centro, né, educandário em Diadema, inaugurou uma estante fixa em São Paulo e ajudou a montar uma biblioteca de um centro cultural. Então, o Esqueça um Livro é isso, assim, uma corrente do bem, querendo incentivar a leitura. Então, eu convido vocês a participarem hoje, dia 25 de julho, mas lembrando que todos os dias você pode fazer o bem, então você não precisa fazer só hoje. O Repórter Setorial, como emissora educativa, também vai apoiar o projeto e nós vamos deixar alguns livros aqui na Praça da Cidade. E não demorou muito para que os livros que nós deixamos atraíssem a curiosidade das pessoas. Você leu o recadinho que tem na capa do livro? E sim. E o que você achou dessa ideia? É interessante, né? Porque você não espera encontrar um livro perdido. E ainda mais para você passar para frente depois, para deixar para outra pessoa poder encontrar ele e fazer a mesma coisa. Você vai levar ele para casa para ler? Eu vou ler ele e vou fazer a mesma coisa, vou passar para frente, vou continuar. O que o senhor achou dessa ideia de deixar um livro para as outras pessoas encontrarem? É bom, é bom. A pessoa que gosta, geralmente, ela pega e vai conseguir ter uma noção ampla do... O senhor vai levar para casa para ler? Pode ser. E vai trazer e deixar esquecido aí em algum lugar para as outras pessoas encontrarem? Exato mesmo, exatamente. Nós também esquecemos algumas bíblias e livros com mensagens de esperança para aproveitar e espalhar a palavra de Deus. Eu vi o livro e, não teve como não ler, principalmente por causa do tema dele. Daí, tá escrito A Grande Esperança. O que o senhor acha disso? Acho é a Bíblia Sagrada. É um livro, livro dos livros. Não pode levar não, tem que deixar aqui? Pode levar, o senhor quer levar para casa ler? Quero, que bom, puxa! E quem quiser participar pode deixar uma obra com um bilhete em qualquer lugar público, explicando como funciona o projeto e não precisa esperar a próxima edição da campanha para esquecer, ou melhor, deixar um livro. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais de 200 mil empregadores têm pendências com a FGTS. Veja. Dinheiro que não foi repassado para o Fundo de Garantia. Essa é a situação de aproximadamente 8 milhões de trabalhadores. Muita gente só descobriu que o patrão não depositava quando tentou sacar o FGTS de contas inativas. Esse número considera todos os devedores, tanto os que ainda podem ser cobrados, quanto os que tiveram a exigência do pagamento suspensa por algum motivo. São mais de 200 mil empregadores de empresas públicas e privadas. Entre os devedores do FGTS estão empresas dos setores de transportes, de distribuição de energia e de comunicação. Segundo o levantamento feito com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as 20 empresas com as dívidas mais altas somam cerca de 8% do valor total atrasado do FGTS. A dívida delas chega a quase 2 bilhões de reais. Entre essas empresas, pelo menos 10 estão falidas. Outras estão em recuperação judicial. Gisele Ferri traz notícias da nossa região no plantão da redação.
Boa tarde, Thaís. Boa tarde também a você que nos acompanha. A Justiça de Taubaté reduz o salário do procurador da Câmara. A decisão ocorre porque Guilherme Ricken ganha mais do que o prefeito Ortiz Júnior. E a lei do município prevê que nenhum servidor público pode ter salário maior do que o do prefeito. A decisão do órgão pode ter reflexo nas cidades, mas não há prazo para que isso aconteça. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, assina convênio para retomar a atividade delegada com 40 PMs. A expectativa é que 40 policiais militares que farão hora extra durante o período de folga com remuneração paga pela prefeitura entrem em operação até 30 dias. O município vai investir 288 mil por mês no serviço. Segue o repórter setorial. Em meio à Lava Jato e outras operações da Polícia Federal, investigados acusam juízes, promotores e outras autoridades públicas de abuso de autoridade. Uma nova lei sobre o tema tramita na Câmara e tem gerado controvérsias. A nova lei de abuso de autoridade tem causado controvérsias. Diversas autoridades brasileiras já se pronunciaram sobre o tema, como o juiz Sérgio Moro, o atual procurador da República Rodrigo Janot e até Raquel Dodge, que apesar de se recusar a dar entrevistas à imprensa, teve de se posicionar sobre a nova lei ao ser sabatinada no Senado. O ordenamento jurídico brasileiro já possui uma lei contra abuso de autoridade. A lei foi criada em 1965 e precisa ser atualizada. É uma lei que foi criada durante o período ditatorial e, portanto, criada de acordo com os valores da sociedade à época. Apresenta uma técnica de legislação um pouquinho equivocada no que diz respeito à parte da descrição das condutas, um tanto quanto vagas, e também das penas. O projeto de lei que traz aí a lei de abuso de autoridade, ele busca punir de forma mais severa os agentes públicos, os funcionários públicos de uma forma geral, que violarem direitos assegurados ao cidadão. Então o cidadão tem uma série de direitos previstos na Constituição Federal, previstos na legislação brasileira, e caso isso seja violado por alguma autoridade pública, esse funcionário público estará então sujeito a essa nova lei de abuso de autoridade. Contrários e a favor da nova lei concordam em um único ponto: a lei atual é antiga e precisa ser modernizada. A proposta lista 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade. Entre as ações estão: decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento em juízo, divulgação de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, fotografar ou filmar um preso sem o seu consentimento, proibição e punição da chamada carteirada, quando uma autoridade utiliza o cargo público para conseguir vantagem ou privilégio em relação a outras pessoas. A proposta foi aprovada no Senado e tem gerado polêmica. Contrários à nova lei, dizem que o objetivo de ter sido criada foi unicamente para coibir a Operação Lava Jato e outras investigações da Polícia Federal, que investigam figuras importantes do meio político, como o presidente Michel Temer e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A lei pode ter o efeito prático, né, de limitar a independência da magistratura, e isso seria terrível. Isso não diz respeito apenas à Operação Lava Jato, isso diz respeito a todas as operações de investigação, isso diz respeito à garantia da liberdade de todo cidadão, porque é uma magistratura atemorizada, não é uma magistratura livre para realizar o seu trabalho. Então não penso esse tema em termos pessoais, eu acho que transcende muito o debate. Por outro lado, quem é a favor da nova lei diz que, na verdade, o intuito é proteger as pessoas de baixa renda, já que são as mais prejudicadas com os excessos cometidos pelas autoridades públicas. Quem que é o investigado ou o preso? É um senhor de idade, velhinho, que não apresenta qualquer tipo de perigo para a sociedade ou para os agentes policiais? Para que algemá-lo? Outra questão muito boa da lei é a exposição desnecessária do criminoso, do suposto criminoso, do investigado, perante a mídia. Então, muitas vezes você viu o policial dando uma gravata no preso, segurando a cabeça dele para que a câmera pudesse filmar ou fotografar.
Isso viola direitos constitucionais. No Senado, a aprovação só aconteceu depois de ter sido retirada o texto do chamado crime de hermenêutica, que trazia punições a juízes por uma interpretação da lei que fosse revertida em instância superior e que também previa a possibilidade de ações penais contra juízes a qualquer tempo. Este advogado explica que questões políticas não podem interferir na nova lei e que este é o momento ideal para que entre em vigor. É necessária a criação de uma nova lei que se destina às responsabilidades administrativa, civil e criminal por práticas de abusos de autoridade. Deve o próprio legislador se atentar a uma boa técnica legislativa, tipificar as condutas de uma forma taxativa, certa, determinada, sem qualquer questão de conveniência política. O projeto agora passa pela Câmara e, se for aprovado, a atual lei de abuso de autoridade vai ser revogada. E apesar das inúmeras campanhas de conscientização, o Brasil apresentou um aumento de 3% de novos casos de AIDS. Acompanhe. A UNAIDS divulgou dados preocupantes relacionados ao número de novos casos de AIDS no Brasil. A agência é o órgão da ONU responsável pelo controle da doença. Ao contrário da redução de 11% dos casos de AIDS no mundo, o Brasil registrou aumento de 3% entre 2010 e 2016. O novo levantamento mostrou que o número de adultos latino-americanos infectados pelo vírus se manteve estável desde 2010, com cerca de 96 mil, enquanto no início da década eram 94 mil. A queda de novos casos foi de 20% entre 2010 e 2016 em países como Uruguai, Nicarágua, El Salvador e Colômbia. Entre as novas infecções registradas nesses países latino-americanos, quase metade afeta brasileiros. São 14 mil vítimas por ano nos últimos 6 anos. No total, mais de 800 mil brasileiros convivem com a doença. Desse número, apenas 60% têm acesso ao tratamento adequado. O que impressiona é que, apesar das campanhas de conscientização, o número de mortes por AIDS no Brasil não apresentou redução. E no próximo bloco eu vou te mostrar um lugar em Campos do Jordão que mistura o aconchego das belas paisagens com a aventura. O intervalo é rápido, voltamos já.